Palmas em alegre para Jesus. Vamos ler a palavra de Deus, irmãos. 1 Samuel capítulo 16, e nós vamos ler o verso 12 e 3. Quem aqui já segue o canal Palavra, Vida e Paz? Quem não segue, se inscreve lá para você receber mensagem todos os dias, oração. Amém? Graças a Deus. 1 Samuel capítulo 16 e o verso 12 e o verso 13. Amém? Diz assim: Então Jessé mandou buscá-lo e o fez entrar. Ele era ruivo, formoso de semblante e de boa presença. Disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, porque é este. Então Samuel tomou um vaso de azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Amém? Amém. Levante a sua mão para o céu. Diga assim comigo: meu Deus, meu Pai, fala comigo aqui agora, me fortalece, me renova. Eu quero vencer, eu preciso vencer. Amém. E adorar o Senhor com palmas e glória. Amados irmãos, veja bem, estamos nessa campanha revestivos, enchei-vos do Espírito Santo. Por que, irmãos, é importante, é necessário, é essencial que o cristão ele tenha sobre a sua vida o Espírito Santo, ele receba o Espírito Santo, ele seja preenchido, cheio do Espírito Santo. Porque é necessário que o cristão ele tenha sobre a sua vida o Espírito Santo. Geralmente, quando a pessoa aceita Jesus, eu falo para ela agora, a segunda coisa que você precisa fazer é buscar o Espírito Santo. É buscar o batismo com o Espírito Santo. Glória a Deus. Amados irmãos, nós somos Espírito. Tem pessoas que acham que, e tem até ideologias, filosofias, pensamentos, que diz que o ser humano é só essa matéria, é só essa carcaça. Mas não, o ser humano ele não é apenas a matéria, ele é alma e espírito. Eu costumo dizer que primeiramente nós existimos no espírito, para depois existir no corpo físico. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então veja bem, nós precisamos, amados irmãos, ter o Espírito Santo. No Antigo Testamento, na Antiga Aliança, o Senhor fazia aliança com o ser humano. Ele fez aliança com Abraão e disse: Abraão, a tua descendência, os teus familiares serão uma bênção. Em ti, Abraão, quer dizer, pela tua fé, pela tua confiança, pela tua fidelidade, todas as famílias da terra serão abençoadas. E observa bem que quando Deus precisava, por exemplo, quando Moisés tinha tirado o povo do Egito, Deus precisava que uma pessoa fizesse uma obra específica. Aquela pessoa era separada, consagrada para aquele ofício, e o Espírito de Deus vinha sobre ele, e ele era habilitado
sabedoria, com destreza, com discernimento, para fazer aquela obra, por exemplo, a arca, o tabernáculo, para trabalhar em ouro, em prata, em cobre e assim por diante. E observe, irmãos, que o rei, para ser rei, o rei de Israel, do povo de Deus, para exercer o ofício de rei, ele era consagrado, e o Espírito de Deus vinha sobre ele, para habilitá-lo com poder, com autoridade, para guiar ele pela mente, pelo coração, conforme a vontade de Deus. O sacerdote, para cumprir o seu ofício sacerdotal, de ser aquela pessoa separada para interceder a Deus pelo povo, era uma pessoa também consagrada, e o Espírito de Deus estava sobre ele. O profeta, para exercer o seu ofício de profeta, porta-voz de Deus, para transmitir a mensagem de Deus, ele era ungido, ele era consagrado, e tinha sobre a vida dele o Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, nós podemos dizer que sem o Espírito Santo, nenhum ser humano, por mais dedicado que seja, por mais disciplinado que seja, por mais inteligente que seja, estudado que seja, ele não consegue servir a Deus, ele não consegue adorar a Deus, ele não consegue servir. Quando eu digo servir, é ter uma vida aprovada por Deus, ele ter atitudes, ele ter ações, ele ter uma conduta ética, moral, em todos os sentidos da tua vida, que Deus se agrade. E agora, Jesus também tem lá Joel profetizando que há de ser naquele tempo derramaria o meu Espírito sobre toda a carne. Jesus, antes de partir, ele diz para o seu discípulo: recebei o Espírito Santo. Ele diz para o seu discípulo: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Amados irmãos, uma igreja sem o Espírito Santo, ela não consegue restaurar a vida. Uma igreja sem o Espírito Santo, ela não consegue cumprir o propósito para o qual ela foi criada na face da terra. Um homem, um obreiro sem o Espírito Santo, ele não consegue fazer a obra de Deus na face da terra. Um homem, uma mulher sem o Espírito Santo, ele consegue ser religioso, ele consegue cumprir protocolos, ele consegue fazer rituais, mas quem tem o Espírito Santo restaura vidas, salva vidas, liberta vidas, pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, pelo poder de Deus. Uma pessoa que tem o Espírito Santo, irmão, ele tem poder e autoridade sobre as hostes espirituais do mal. Uma pessoa que tem o Espírito Santo, ele tem discernimento, ele tem sabedoria espiritual, ele tem sabedoria e inteligência que ultrapassa a sabedoria terrena. A pessoa que tem o Espírito Santo, ela tem uma ousadia e uma coragem que vai além da autoconfiança humana, que vai além da autoestima. Aleluia. E eu quero, irmãos, a Bíblia diz que Deus, ele pega as coisas que não são para confundir aquelas que são. Então veja bem, Deus, ele estava procurando o rei. Pastor, não tinha rei em Israel? Tinha rei. Saul era rei ainda, mas Saul, ele não quis submeter a voz de Deus, nem a voz do Espírito Santo de Deus. Saul,
estão procurando aprovação, estão procurando aceitação, estão sedentas pela opinião alheia. As pessoas não têm uma confiança, as pessoas não têm uma identidade forte. Mas quando você tem o Espírito Santo, irmão, você não vive dessa dependência de aceitação, de aprovação das pessoas. Entre as mulheres isso é mais nítido, mas não só entre as mulheres, mas entre os homens também. A pessoa, ela olha um formato, um padrão que a mídia exibe, que a indústria midiática coloca na tela dela, e aí ela olha para si e ela se sente inferiorizada. Ela não sente, não reconhece mais o seu valor e fica querendo anular a si mesmo para atingir um outro padrão que só existe pela indústria. Quem está entendendo? E isso em todas as áreas. As pessoas, elas estão querendo seguir padrões que foram fabricados. Agora, observa bem, quando você tem o Espírito Santo, irmão, você vive em uma outra dimensão. Eu não estou dizendo que você vire ET, não. É que você tem uma outra visão de si mesmo. Você tem uma visão do propósito de Deus na sua vida nesse mundo, do seu propósito de vida nesse mundo. Você tem uma outra visão do seu valor, de quem você é, da sua identidade, da sua capacidade e de quem você merece também. Saul, ele preferiu desobedecer a Deus com medo da reprovação das pessoas. Saul era um homem formoso, cara de rei, pinta de rei, altura de rei, rosto de rei, tudo de rei, mas ele tinha uma carência de aprovação. Quem está entendendo? E quando a gente tem essa carência, a gente vive escravo de um e de outro, escravo da opinião de um e de outro. Mas quando nós temos o Espírito Santo, o Espírito de Deus coloca em nós a consciência de quem nós somos e para que nós somos, imagem e semelhança do Criador, e nós só se preocupamos em adorar a Ele, glorificar a Ele, exaltar a Ele e viver o propósito dEle, porque tudo que nós somos é por Ele e é para Ele, a honra, a glória, o poder, é tudo para Ele, aleluia! Irmãos, agora Deus escolhe Davi. Davi era ainda um jovem e era pastor de ovelhas. E Deus fala para Samuel: Samuel, até quando você vai ficar chorando por Saul? Até quando você vai ficar me importunando com Saul, sendo que eu já rejeitei? Observe, irmão, Deus, ele escolhe Davi, um improvável. Nem os seus irmãos acreditavam que ele poderia ser rei, nem seus irmãos acreditavam que ele poderia ser um homem vitorioso. Quando ele chega, Samuel chega na casa de Jessé e diz: eu vim aqui para sacrificar ao Senhor, e Deus quer escolher um da tua casa, um dos teus filhos, para que eu consagre rei sobre Israel. Então, ninguém se lembrou de Davi. Olhou, aqueles que eram treinados em guerra, formados em alguma coisa, colocou eles todos na frente de Samuel, e Samuel pensou: poxa, deve ser esse, deve ser aquele, deve ser outro. E Deus disse: nenhum desses daí, ainda não é esse que eu escolhi para esse propósito. E Samuel fala: não está aqui a pessoa que Deus escolheu. Ah, tem Davi. Mas Davi é pastor de ovelha. O que o pastor de ovelha será? Você está entendendo? Glória a Deus. E eu quero que você
E hoje você vai sair daqui com a clareza, com a consciência de qual é o propósito de Deus na tua vida. Aleluia. E não só isso, mas você vai sair daqui capacitado, revestido, cheio do Espírito Santo para viver o propósito de Deus. Aleluia. Cada um de vocês vão sair daqui não para viver o que as pessoas acham que você merece, ou o que as pessoas acham que você pode. Não, você vai sair daqui hoje para viver o plano de Deus, a vontade de Deus. E Deus é que vai pegar na tua mão e vai te levar a vitória. Aleluia. Amados, aleluia. Veja bem, mandaram chamar Davi, e quando ele entra para se assentar à mesa com seus irmãos, com toda a sua família, o Senhor diz: é esse, pode levantar e pode levantar e consagrar. E a Bíblia diz que Samuel, ele pega o seu azeite e na frente de todos os seus irmãos e unge e consagra e separa Davi para um propósito, para o propósito que Deus tinha para ele, para o propósito de servir a nação de Israel como rei, como líder segundo o coração de Deus. Antes de eu continuar, eu quero que você entenda o que está acontecendo com a tua vida. Às vezes, desde criança, você foi o mais trabalhado. Desde criança, você foi o menos confiado. Às vezes, desde criança, você foi a ovelha negra. Às vezes, desde criança, você foi aquele que ninguém falava bem, não tinha virtude, não tinha qualidade. Todo mundo colocava você no nível de comparação abaixo e negativo. Aleluia. E isso vem se estendendo por toda a sua vida. Quando criança, agora quando adolescente na escola, agora quando jovem na faculdade, no seu primeiro trabalho, no emprego, e às vezes até no casamento tem alguém que fala que você não merece, que não vai dar certo, que você não vai conseguir, que você não é capaz, que você é um improvável, desajeitado. Mas Deus está dizendo aqui: é você que eu escolhi. Eu te trouxe aqui hoje para dizer: eu tenho um plano para a tua vida, eu tenho salvação para a tua vida, eu quero te levantar na face dessa terra, eu quero glorificar o meu nome na tua vida, na tua casa, na tua família. Eu quero mostrar para esse mundo que eu sou a tua vida, que eu te escolhi desde o ventre da tua mãe. Tu és meu. Aleluia. Deus hoje está trazendo pessoas aqui para dizer: a partir de hoje eu vou começar a fazer o que eu sempre quis. A partir de hoje eu vou começar a revelar na tua vida, revelar na tua mente, no teu coração, na tua caminhada, dia após dia, aonde eu quero te colocar, aonde eu quero te levar, e tudo o que eu quero que você faça em meu nome e pelo meu povo e para a minha obra. Aleluia. Até aquele dia ninguém acreditava. Até aquele dia ninguém imaginava. Até hoje, se prepare para a partir de hoje você viver o extraordinário. Porque você pode entrar aqui como uma pessoa comum. Você pode entrar aqui como mais um. Você pode entrar aqui, às vezes até sem esperança. Você pode ter sido o último chamado para estar aqui. Mas Deus, Ele está dizendo: você está aqui não é por acaso. Eu mandei te chamar, eu mandei te buscar, eu te trouxe aqui hoje. E eu quero te separar para a minha obra. Eu quero te separar e cumprir a minha vontade sobre a tua vida. Eu tenho um propósito sobre a tua vida. Eu tenho um propósito sobre a tua família. Eu tenho um propósito para se manifestar na sua vida, na sua casa e na sua família. Amados irmãos, a Bíblia diz que a partir da
O Espírito de Deus, a partir daquele dia em diante, o Espírito do Senhor apoderou de Davi. Você se prepare para a mudança que Deus vai fazer. Até hoje você tentou ser diferente. Até hoje você tentou provar alguma coisa às pessoas. Até hoje você tentou provar sua capacidade. Até hoje você tentou provar a bondade do teu coração, a pureza do teu coração. Até hoje você tentou provar. E tudo ficou frustrado. Porque ninguém disse parabéns, vai lá, Deus é contigo, eu te apoio, vai dar certo, eu te abençoo, em nome de Jesus eu te abençoo, você vai prosperar. Todo mundo fala assim, você, agora eu vi mesmo. É assim ou não é, irmãos? A Bíblia diz que a partir daquele dia o Espírito de Deus apoderou de Davi. E Davi sai dali, amados irmãos, não como uma pessoa comum, mas ele sai ali como uma pessoa cheia do Espírito de Deus. Davi sai dali capacitado para vencer qualquer luta, qualquer batalha, qualquer dificuldade. Eu quero que você entenda uma coisa. Tem pessoas que acham que porque Deus escolheu ele, porque Deus tem um plano para a vida dele, um projeto extraordinário para a vida dele, ele acha que vai ser só banharia, só coisa boa, não, vai ter luta, vai ter muito desafio, vai ter muita peleja, vai ter muita batalha, mas maior é aquele que está contigo, maior é aquele que está na sua vida do que aquele que está no mundo. Aleluia, glória a Deus. Amados irmãos, eu quero que você entenda uma coisa. O Espírito de Deus apoderou de Davi. E sabe o que aconteceu? Davi sai dali e ele vai pastorear o reino. Só que ele não é a mesma pessoa mais. E agora ele começa a ter vitória, a ser vencedor. Vem o urso, vem o leão. E o que acontece? Ele cai, ele enfrenta. E ele enfrenta em nome do Senhor dos Exércitos. Ele enfrenta e vence esses adversários em nome do Senhor dos Exércitos. O urso e o leão, irmãos, representam as duas feras mais fortes, mais perigosas da selva. Senhor, eu acho que sim, né? Eu quero que você entenda uma coisa. A partir do momento que nós temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, cada luta que Deus permite na nossa vida, glória a Deus, cada peleja que Deus permite na nossa vida, é apenas para aperfeiçoar a nossa fé, é apenas para aperfeiçoar a nossa confiança em Deus, é apenas para aperfeiçoar para aquilo que Deus quer nos levar, para aquilo que Deus tem para nos entregar. Então não reclame da luta, não reclame das perseguições, não reclame das tribulações, apenas enfrenta, apenas encare, passe, aceite cada luta, aceite, e no nome de Jesus Cristo você vai vencer. No nome de Jesus você vai vencer a igreja, vai vencer a maldição, vai vencer a palavra contrária, vai vencer o desânimo, vai vencer qualquer coisa. Irmão, se não para por aí. A Bíblia diz que o tempo vai passando, Israel está em guerra, o inimigo de Israel é poderoso, é forte, e agora começa a ameaçar e afrontar o exército de Israel. E sabe o que acontece? Ninguém reagia. Irmãos, é triste demais ser afrontado e não reagir. Os filisteus diziam: tem algum homem aí para lutar? Tem algum homem aí para aceitar esse desafio? Tem algum homem aí para desafiar o nosso gigante, o Golias? Vamos lá.
sabe? Você sabe o que é isso, irmão? E agora, Glória a Deus. aparece Davi lá. Davi aparece lá. E ele toma conhecimento da situação. Davi aparece lá. E ele fica sabendo da situação. Ele ouve os prados de afronta daquele inimigo. E ele diz o seguinte: não é impossível. Esse inimigo precisa saber que em Israel há Deus. Esse inimigo precisa saber que existe Deus em Israel. O inimigo precisa saber que existe Deus em Israel. E sabe o que acontece? Ele fala assim: ninguém vai lutar, eu vou lutar. Por quê? Por que ninguém, todo mundo treinado, tinha habilidade de guerra e não queria enfrentar? Tem luta que você não vence pela sua coragem. Presta atenção nisso. Tem luta, tem inimigo, tem desafio que você não vai vencer pela força do seu braço, pela força física, nem pelo teu poder intelectual, nem pelo teu dinheiro, poder do teu dinheiro. Não. Tem luta que você só vai vencer pela presença do Espírito de Deus na tua vida, pelo poder do Espírito Santo, pela unção do Espírito Santo. É Ele que dá coragem, é Ele que dá ousadia, é Ele que te guia, é Ele que te dá sabedoria, é Ele que te dá inteligência, aleluia, e poder, aleluia. Amados irmãos, ninguém tinha coragem de enfrentar, mas Davi chega e mesmo sem experiência de batalha, de espada, de guerra, mas ele era vencedor. Você está entendendo? Irmãos, nós não temos que aprender a guerrear, presta atenção. Não é importante você aprender a guerrear. Tem pessoas que só ficam guerreando, e a vida inteira é uma guerra infindável. Nós temos que aprender a vencer. Deus é um Deus de vitória, e Deus ele tem vitória para os seus filhos. E eu quero que você entenda: pastor, como assim? Você precisa vencer, você precisa aprender a vencer, e para vencer tem que ser pela fé. A Bíblia diz: todos que nasceram de Deus vencem o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, você precisa vencer o teu inimigo, o teu adversário, é pela fé em Jesus Cristo, pela confiança no Espírito Santo e na sua palavra. Aleluia. Você vai vencer no seu casamento, as lutas do seu casamento, você vai vencer as lutas com a sua família, as lutas no teu trabalho, as lutas no ministério, as lutas em qualquer área da tua vida. Na saúde, você vai vencer o câncer e qualquer outra doença, é pela fé em Jesus Cristo, pela fé em Deus, pela fé na palavra de Deus. Aleluia. Irmãos, Davi falou: eu vou derrotar esse gigante. Todo mundo falou: você não pode, você não é capaz. Mesmo aquelas pessoas, os irmãos dele, que tinham visto ele ser ungido e separado pelo Espírito, e ser o Espírito de Deus apoderar dele. Eu quero que você entenda uma coisa: você precisa ter convicção do Espírito de Deus na tua vida. Você precisa ter convicção que a unção de Deus está sobre a tua vida. Você precisa ter certeza, porque senão a primeira pessoa que falar contrário vai gerar uma dúvida na sua cabeça, uma confusão, e você vai ficar paralisado. E agora, o que eu faço? E agora, para onde eu vou? Você tem que ter convicção que o Espírito de Deus está na tua vida, está lá na tua casa, está lá na tua família, está lá no consultório médico. Ele está em todos os lugares com você, te guiando, te ajudando, te fortalecendo para te dar vitória. Quem está entendendo? Diga aleluia. Por isso você precisa do Espírito Santo. Davi, ele tinha convicção do que ele estava falando. Ele diz: da mesma forma que eu derretei o urso, eu derretei o leão, pelo nome do Senhor dos Exércitos, eu vou contra esse filisteu, e ele vai ser derrotado também. Deus está escolhendo você para uma vida vitoriosa. Deus está te capacitando hoje com
Daquele dia em diante, o Espírito de Deus apoderou de Davi e nunca mais saiu. E ele foi um homem que teve uma vida vitoriosa. Ele venceu o gigante Golias quando ninguém dizia que ele era capaz e que ele podia. Mas ele teve fé, confiança, porque o Espírito de Deus estava sobre a vida dele. Eu quero que você entenda hoje. Hoje Deus está liberando o Espírito dele. O Espírito de Deus está sendo liberado sobre a vida de pessoas aqui, para te curar, para te levantar, para te restaurar, para te capacitar. E você não vai mais estar ouvindo a voz do inimigo, você não vai estar ouvindo a voz de quem não vive o chamado de Deus, mas você vai estar ouvindo a voz do Espírito de Deus e vai viver o extraordinário e vai fazer a diferença na face da terra. Pela unção de Deus na tua vida, pelo poder de Deus na tua vida, pelo Espírito Santo de Deus na tua vida, você vai perder a vergonha, você vai perder o medo, você vai ter coragem, você vai ter fé, ousadia e autoridade. Receba de Deus o Espírito Santo, receba de Deus poder, receba de Deus autoridade, receba de Deus virtude. Seja restaurado agora. O Espírito de Deus te levanta, o Espírito de Deus te fortalece, o Espírito de Deus cura a tua alma, o Espírito de Deus, ele te enche de coragem, ele te enche de poder. Vai ter milagre na tua casa, vai ter vitória na tua família, vai ter vitória, vai ter vitória, vai ter vitória. A partir de hoje, você sai daqui um vencedor, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. A partir de hoje, você vai parar de ficar dando ouvido à voz de quem não tem a unção de Deus e de quem não vive o propósito de Deus. Mas a partir de hoje, você vai dar ouvido à voz do Espírito de Deus. Vai ser guiado pelo Espírito de Deus. Receba sobre a tua vida poder. Receba sobre a tua vida autoridade. Receba sobre a tua vida a inteligência que vem do alto. Receba sobre a tua vida o poder de discernimento. Receba sobre a tua vida sabedoria que vem do alto. Sabedoria espiritual. Inteligência espiritual. Receba ousadia. Não abrir a tua boca. Receba o céu. Receba o poder. Poder de cura. Poder Levante a tua mão e diga assim comigo: meu Deus, meu Pai, eu acredito que o Senhor me escolheu. Eu acredito no teu Espírito Santo que me capacita, que me unge, que me consagra para o propósito, para o teu propósito, para cumprir a tua vontade, o teu plano, o teu propósito na minha vida, na minha casa, na minha família. Eu acredito, Senhor, que o teu propósito é vitória, é me fazer vencedor na face dessa terra. Eu quero vencer, Senhor. Espírito de Deus, venha sobre mim. Espírito Santo, apodera da minha vida, apodera do meu ser. Espírito Santo, me guia. Espírito Santo, me ensina. Espírito Santo, me capacita. Espírito Santo, pode buscar o Espírito Santo. Pode dar glória, 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 glória a Deus. Busca o Espírito Santo, busca o Espírito Santo, busca o poder do alto, busca a capacitação. Espírito de Deus, venha apoderar essa igreja, venha apoderar o teu povo, venha apoderar esse reino, venha apoderar essa freira, venha canta na balha, canta na balha, canta na balha, vira na bacia, canta na balha. Espírito Santo, Espírito da verdade, ai meu Deus, enche de coragem, enche de fé, enche de autoridade, enche de unção, enche de poder, capacita meu Pai.